Pessoal, vamos falar agora de responsabilidade do presidente da República, tá? O artigo 86, primeiro a gente tem que te situar, né? O artigo 86, ele vai tratar de dois tipos de responsabilidade do presidente da República. Uma responsabilidade administrativa, por crime de responsabilidade, e uma responsabilidade penal, por crime comum, tá? Crime comum e crime de responsabilidade. Dentro dessas duas vertentes, a gente está aqui tratando apenas da esfera administrativa e da esfera penal. Eu não vou falar da responsabilidade do presidente da República Civil. Por exemplo, por um dano moral, ou enfim. Isso daí fica lá na esfera civil, primeiro grau, juiz, tudo normal, sem nenhum tipo de prerrogativa. O presidente da República, portanto, só goza de prerrogativa quando ele estiver sendo responsabilizado na esfera administrativa, por crime de responsabilidade, ou na esfera penal, por crime comum. Fechou? Muito bem. Nesses dois casos, tanto faz-se crime de responsabilidade, tanto faz-se crime comum, ele precisa necessariamente que a Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros, autorize, tá, os órgãos competentes a declarar essa responsabilidade. No caso de crime comum, ou a responsabilidade penal do presidente da República, tá? Também pode vir assim na tua prova. O órgão competente é o STF, tá? No caso de crime de responsabilidade, ou, né, responsabilidade administrativa, o órgão competente é o Senado Federal. Fechamos? Eu vou tratar de cada uma de forma separada. Eu vou começar com o crime de responsabilidade, porque era o que a gente já vinha conversando, né, lá no artigo 85, e depois a gente fala de crime comum. No que diz respeito a essas nossas noções, né, sobre crime de responsabilidade, eu vou falar sobre o que a Constituição diz, mas eu vou também aprofundar com jurisprudência do STF, tá? Principalmente para o meu pessoal da ESAF. A ESAF que adora cobrar jurisprudência no âmbito lá do meu controle externo e no âmbito aqui de responsabilidade do presidente da República, tá? Então o pessoal que vai fazer aí Receita Federal, a AFT, que tem a ESAF aí como banca, muita atenção aqui, tá certo? Então olha só, Câmara dos Deputados autoriza o Senado Federal a processar o presidente da República por um crime, por um ato, né, que esteja sendo imputado a ele por crime de responsabilidade. Nesse momento, a partir do momento que a Câmara dos Deputados autoriza o Senado Federal a processar o presidente da República, o presidente da República já passa a ser considerado como réu. Por que, Arsênia? O processo não foi nem instaurado, é só uma autorização. Porque, pessoal, o Senado Federal, ele é obrigado, tá? Ele é obrigado a instaurar o processo. Ok? Se a Câmara, olha o que eu estou dizendo, não estou dizendo que alguém pediu, não estou falando isso, eu estou falando se a Câmara dos Deputados autorizar o Senado a instaurar um processo contra crime de responsabilidade, contra o presidente da República por crime de responsabilidade, o Senado Federal ele é obrigado a instaurar esse processo. Ficou claro? Muito bem. Portanto, a partir da autorização, o presidente da República já é considerado como réu. Isso viola a ampla defesa? Não, isso na verdade favorece a ampla defesa, porque a partir da autorização, o processo já vai ser instaurado. Ou seja, a partir da autorização, o presidente da República já pode começar a se defender. Ele não precisa esperar o processo ser instaurado. Inclusive, se ele quiser uma medida judicial para evitar que esse processo seja instaurado, ele já pode manejar isso daqui, porque ele já está sendo considerado como réu. Ele já pode começar a exercer a sua ampla defesa. Ficou claro? Muito bem. Ele é obrigado, portanto, a instaurar o processo. Pessoal, instaurado o processo, vai acontecer, o presidente da República será suspenso de suas funções por 180 dias, tá? Essa suspensão de 180 dias que acontece é uma suspensão para permitir que esse processo que está se iniciando consiga se estabilizar logo de início, tirando o presidente da função para tentar evitar que com aquele poder que ele tem no cargo, ele possa de alguma forma, né, comprometer o andamento das investigações e da instrução processual.
enfim, né, como se isso fosse necessário, como se ele não pudesse fazer isso fora do seu cargo, mas é justamente para tentar deixar o legislativo um pouco mais tranquilo em manter, né, o trâmite regular desse processo dentro do Senado Federal. Esgotado o prazo de 180 dias e o meu processo não terminou, o que acontece? O presidente retoma as suas funções, tá? Ou seja, o prazo de 180 dias, ele não se prorroga, ele não se interrompe e nada vai impedir que o presidente retome as suas funções quando ele vier a terminar. Pode ter prova ainda a ser produzida, pode ser necessidade de se manter ele daquele jeito, mas ele vai retornar à função. Acabou 180 dias, ele volta com tudo, tá bom? Muito bem. Terminou aí o meu prazo de 180 dias, o presidente volta às suas funções, se o processo ainda estiver tramitando, ele continua tramitando. No dia que ele estiver pronto para julgamento, ou seja, no dia que tiver todas as fases já tiverem sido feitas e elaboradas, né, e produzidas, as provas, ouvido todo mundo que precisava ouvir, vai ser marcada uma data para julgamento do presidente da República. A fase de julgamento, ela se dá no plenário do Senado Federal, tá? Vai ser lá no STF. A fase de julgamento, portanto, ela vai se dar... Ela vai se dar no STF. No STF não, desculpa. Ela vai se dar no Senado... Foi que eu fiz. Volta aqui, né? Ei, voltou, pronto. Titi apanhando, gente, é assim mesmo, acontece. É ao vivo. Olha só, voltando aqui, a fase de julgamento vai se dar no Senado Federal, tá? Como a gente já tinha colocado lá em cima. Mas o presidente, a pessoa que irá orientar, que irá organizar esse julgamento, vai ser, tá? O presidente do STF. Ou seja, o judiciário vai para o legislativo, para que o legislativo julgue o executivo. Os três poderes estão envolvidos nesse momento. O presidente do STF lá no Senado Federal presidindo a sessão de julgamento, tá? O Senado Federal como corte, como júri, tá? Do presidente da República e o executivo aí como réu nesse processo, tá bom? Então, o presidente aí é o presidente do STF. Para que o presidente da República seja condenado, é necessário aí 2/3 também, ó, mesmo quórum, é igual, tá? Precisa basta decorar 2/3 dos membros, tá? Do Senado Federal, condenando aí o presidente da República. Vejam que esse é o quórum mais forte que a Constituição tem, é o quórum de 66%, tá? Quem sabe matemática aí já entendeu que é maior do que aquele meu quórum de aprovação da emenda constitucional, que é 3/5, né? 60%. Aqui eu tenho 66% dos membros do Congresso, do Senado Federal, para aprovar aqui a condenação do presidente da República. Fechamos? Muito bem. Uma vez condenado, o que vai acontecer com o presidente da República? Quais são as consequências desse julgamento? Uma vez condenado, o presidente da República perde o cargo, mas também ele vai ficar inabilitado por 8 anos para qualquer cargo ou função pública. O que é isso, Arsênia? Ele não poderá mais ser eleito, ele não poderá mais fazer concurso público e ser nomeado, ele não poderá assumir cargo em comissão, qualquer tipo de cargo ou função pública, ele não poderá atuar no poder público de forma nenhuma, tá? Durante 8 anos. E passa tão rápido, né, gente? Olha aí o Collor já como senador, né, totalmente atuando e já no novo escândalo, por que não? Né, envolvido aí no Petrolão. Muito bem. Em relação ao crime comum, pessoal, nós temos o STF julgando esse presidente da República. A única diferença que tem em relação a um processo penal normal é que o STF precisa que a Câmara dos Deputados autorize, tá, o STF analisar o processo. É assim, o que acontece? Vai lá o Ministério Público, faz toda a investigação, Polícia Federal fez a investigação, encaminha para o Ministério Público acata aquela investigação, faz uma denúncia, tá? Faz lá, elabora uma peça, uma denúncia, entrega aonde? Primeiramente no STF. Aí o STF vai falar assim, opa, presidente da República? Não, não pode. Câmara dos Deputados, o que você me diz? Eu estou autorizado em analisar isso daqui? Está fechado, eu não posso nem abrir, né?
Não posso nem abrir, só sei que tem o presidente da República aqui no meio. Câmara, posso? Aí a Câmara vai dizer, pode. Se a Câmara disser pode, aí o STF ele tem total liberdade para analisar se instaura ou não o processo, tá? Ele não é obrigado, ele tem liberdade para decidir se instaura o processo crime. Tá? Então é diferente do Senado Federal, que é obrigado. A Câmara, o Senado, o STF não é obrigado. Por que, Arsênia? Por conta da independência dos poderes. Câmara dos Deputados é legislativo, autorizando o próprio legislativo, pode haver subordinação sem problema alguma. Agora, se a Câmara dos Deputados autorizasse e isso fosse uma obrigação, uma imposição para o STF instaurar, aí eu tenho uma violação frontal à minha independência dos poderes. Então, a Câmara dos Deputados autoriza para o STF analisar se instaura ou não instaura o processo crime. Cabe a ele definir se há ou não há justa causa penal, se há ou não há condições da ação penal para se iniciar ali um processo, tá certo? Então, uma vez analisado, se o STF entender, tá? Olha aí, ó, se for instaurado, o presidente da República será também suspenso por 180 dias, tá certo? Também vai ser suspenso aí por 180 dias. E aí, o processo continua caminhando, tá? Ele vai trabalhar, vai ouvir as testemunhas, vai fazer tudo aquilo que a gente viu lá na ação penal do mensalão, na 470, toda aquela parte, né, de discussão, de reunião e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, o que acontece? Assim, acontece, pessoal, que nesse caso, o processo vai receber um julgamento e o presidente da República vai receber uma pena, se ele for condenado. Então, na hora do julgamento, é um julgamento penal comum, como qualquer outro julgamento que acontece, isso, no entanto, acontecendo lá no STF. E aí, Arsênia, qual é a penalidade que ele vai sofrer? A penalidade, no caso do julgamento de uma ação penal, é a penalidade do crime. É a pena que está lá imputada ao crime que ele praticou. Se é multa, se é detenção, seja lá o que ele praticou, é o que o STF vai dosar, fazer a dosimetria dessa pena e impor, né? Então, é a própria pena do crime. Ok? Aí eu posso te perguntar, ele perde o cargo? Ele não perde o cargo como penalidade. Ele perde o cargo por efeito externo da pena. Olha que coisa linda, né? Você me vê assim falando, é um efeito externo da pena, você pensa que eu domino o direito penal, eu sou um zero à esquerda, olha que só. Enfim, é um efeito externo daquela pena. O que isso significa? É um efeito que não vai ser produzido, não é o efeito produzido pela própria lei penal. Aquela lei, né, que a gente vê, o crime, pena de tal. Não é aquele efeitozinho, não, de ser recolhido à prisão, de pagar aquela multa, não. É um efeito que é consequente da pena. E um desses efeitos, pessoal, é a minha perda dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da penalidade. Nesse caso, pessoal, ele vai ter seus direitos políticos suspensos, na verdade, né? Não é nem pena, não é nem perda. Ele vai ter os seus direitos políticos suspensos enquanto durar o efeito da condenação. E aí, pessoal, sem direitos políticos, ele não pode exercer cargo eletivo. E aí, como ele não pode exercer cargo eletivo, ele consequentemente perde o cargo, tá? Então, tanto faz se a condenação é penal, tanto faz se é uma condenação por crime de responsabilidade, ele perde o cargo. No crime de responsabilidade, ele perde o cargo como penalidade. No meu crime comum, ele perde o cargo como consequência, tá? Como efeito externo da pena do crime comum que ele cometeu. Fechamos? Portanto, não fechamos. Muita coisa ainda há por vir. Mais uma observação jurisprudencial envolvendo o meu crime de responsabilidade. O presidente da República, muito embora venha a renunciar ao cargo, se o meu processo já tiver sido instaurado, ele não vai ser trancado, tá? Então, o presidente da República pode renunciar, não tem problema nenhum. O bem que está em jogo, a conduta que ele praticou, é uma conduta que violou uma coisa pública. E a coisa pública é muito maior do que o cargo que ele ocupa. Portanto, não importa se ele renunciou, aquele processo vai continuar tramitando e ele poderá, sim, ser condenado, julgado
para ficar inabilitado durante 8 anos, porque o cargo em si ele não pode mais perder porque já está desocupado, ok? Então, não tem problema se houver renúncia nesse caso. No que diz respeito ao crime comum, algumas observações ainda para a gente trabalhar, tá? O presidente da República ele só pode ser responsabilizado por atos que ele cometeu no exercício da sua função. Não são atos que ele cometeu enquanto ele era presidente. São atos que ele cometeu enquanto que ele era presidente no exercício da função presidencial, tá? Então, digamos lá que o presidente da República, seguindo aí os valores morais do goleiro Bruno, que diz que tem, né? Quem nunca deu um tapinha numa mulher, veio a dar uns tapinha na mulher dele. E aí, Lei Maria da Penha. O presidente da República pode ser recolhido em flagrante para prisão? Não, tá? Não pode. Primeiro, porque ele ainda está no cargo de presidente. Segundo, porque os tapinhas que ele deu na mulher não tem nada a ver com a função presidencial. Ele poderá ser preso, sim, por atos que ele cometeu no exercício da função presidencial. Desvio de dinheiro, né, crimes contra a administração pública, aquela ideia mais, digamos assim, mais administrativa que a gente pode pensar, tá certo? Esse mesmo ato pode ensejar crime de responsabilidade e um processo penal no STF, como aconteceu do Collor de Mello, né? E aí, são instâncias diferentes, de responsabilização diferentes, os processos vão tramitar também de forma diferente, tá? Ai, Arsênia, mas eu tô aqui revoltada com esse presidente da República que bateu na mulher dele e não vai ser responsabilizado. Não foi isso que eu disse. Eu disse que enquanto ele estiver no mandato de presidente da República, ele não vai ser responsabilizado. No entanto, quando o mandato dele terminar, quando ele terminar de ser presidente, ele pode ser responsabilizado. Para isso, a suspensão do crime que ele cometeu e que não pode ser objeto de uma ação penal, fica suspensa. O crime não vai ser prescrito em momento nenhum, não corre nenhum dia de prescrição. Até o momento em que ele deixa o cargo dele, aí é que eu posso começar a pensar em prescrição penal, tá certo? Então, fica suspensa aqui a possibilidade de responsabilização e fica suspenso também o meu prazo de prescrição, certo? Outra coisa, o presidente da República ele só poderá ser preso com uma sentença judicial transitada em julgado, ou seja, com uma decisão final publicada pelo STF, tá? Então, para ele ser preso, tem que ser um crime cometido no exercício da sua função presidencial enquanto ele era presidente, tá? O STF tem que condená-lo, aquela sentença tem que transitar em julgado, aí ele poderá ser preso. Ficou claro? Por que eu estou falando isso? Porque nenhuma das prisões cautelares, flagrante, não vou entrar aqui na discussão se flagrante ainda é cautelar ou não, estou colocando ela como cautelar para poder entrar na exemplificação, flagrante, preventiva e a temporária, nenhuma das três ele poderá sofrer. Ele não é preso em flagrante, ele não é preso cautelar, ele não é preso temporariamente, ele não é preso preventivamente. Ele só vai ser preso por uma sentença judicial transitada em julgado. Ficou claro? Antes que as suas sobrancelhas deem volta uma na outra, que a sua boca fique mais torta do que já está, porque você não está gostando nada dessas prerrogativas, eu tenho certeza, né? Antes que esse anseio por justiça, né, entre em ebulição aqui pela tela, eu tenho que te explicar o propósito disso daqui. Pessoal, isso aqui é para garantir a estabilidade constitucional. Muito embora nós estejamos vivendo um momento onde a cara de um presidente, né, não está lá essas coisas tão bonitas, onde a função pública, né, está aí voltada muito mais, para a gente ver muito mais notícias de corrupção do que de coisas boas que foram feitas. Tudo isso daqui é necessário para se manter uma ordem constitucional. Veja aí o que está acontecendo com Dilma, dentro dessa ideia de impeachment, de não é impeachment, do que for. Se nós não tivéssemos uma Constituição que garantisse isso daqui à presidente da República, ela já teria caído há muito tempo. Tá? Ai, Darcelo, então isso é um saco. Não, entendam. A democracia, ela não é exercida e nem é construída de acordo com o interesse momentâneo da nação. A democracia, ela tem que ter regras previamente estabelecidas e essas regras têm que ser seguidas para que essa mesma democracia esteja protegida de anseios, né, digamos assim, calor popular, essa vontade, né, momentânea de se resolver um problema. Talvez,
Se a gente estivesse resolvendo um problema desse, passando por cima dessas regras, mais na frente nós estaríamos abrindo espaço para que um novo problema surgisse e essas regras fossem violadas novamente, né? Então, é sim necessário. Não esqueçamos que nós vivemos de uma nação onde um presidente da República renunciou e o vice-presidente que estava viajando à China foi proibido de voltar ao Brasil enquanto não fosse implantado o parlamentarismo no nosso Estado. Então, esse é o nível de democracia que nós temos, regras essenciais para se manter essa ordem constitucional que a gente tem, tá? Que com ela já é difícil manter alguma ordem, né, moral, ética, imagina sem ela onde nós estaríamos perdidos, né? Como nós estaríamos. Então, desfranze a sobrancelha, ajeita a boca, né, desentorta a boca e entende que isso daqui é necessário, sim, para a nossa Constituição. Está aí, ó, tranquilinha, respirando fundo, né? Nossa democracia também aqui impacta, tá bom? Pessoal, crime de responsabilidade do presidente da República está aqui, tá? Lembre-se, crime comum no STF, crime de responsabilidade no Senado Federal. Responsabilidade civil, tá? Dano moral, ação civil pública, ação popular contra o presidente da República, primeiro grau, juiz de primeiro grau, um juiz federal, um juiz estadual, enfim, dependendo de quem seja. Jamais fora por prerrogativa, como acontece aqui no crime comum, tá? Se for civil, ação popular, ação civil pública e qualquer tipo de indenização, primeiro grau, não tem qualquer prerrogativa. Ficou claro? Responsabilidade do presidente, portanto, ó, fechado. Continuando, nós temos que falar aqui ainda, tá? Dos ministros de Estado que nós já falamos, dos conselhos, tá? Os conselhos, pessoal, existem 2 conselhos dentro da Presidência da República. O Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. São órgãos meramente pitaqueiros, tá? Eles não vão ter aí uma decisão própria, eles vão servir como conselhos, ou seja, como oitiva. O presidente, para tomar uma decisão, ele vai ouvir o que aquele conselho tem para dizer. E essa opinião que o conselho dá ao presidente da República não vincula o presidente na sua decisão. Fechamos? O que é que nós temos que saber disso daqui para a prova? Primeiro que são 2 conselhos. O da República, tá? E que está aqui, ó, onde nós temos 6 cidadãos brasileiros, nós temos o vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado, estão vendo? Líder da maioria da Câmara, líder da maioria do Senado, o ministro da Justiça e 6 cidadãos. Ele é bem mais restrito, tá? Ele é bem mais simples do que o meu Conselho da Defesa Nacional. O Conselho da República, ele vai ter essa cara aí muito política, né? Bem vista aí dentro do Executivo e do Legislativo. Vice-ministro da Justiça, esse é o ministro que faz parte do Conselho da República, ministro da Justiça, o vice-presidente e o pessoal do Legislativo, presidente da Câmara, presidente do Senado e líderes da maioria na Câmara e no Senado. Fora eles, 6 cidadãos. 2 que nós já vimos que são lá nomeados pelo Senado Federal, 2 pela Câmara e 2 pelo presidente da República. Todos com mandato de 3 anos e é vedada a recondução, tá bom? O artigo 90 vai me trazer as competências desse Conselho da República. O Conselho da República compete pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, tá? E as questões relevantes à estabilidade das instituições democráticas. Vejam que aí a coisa é bem ampla. Milhões de coisas podem acontecer, pode se tratar, né, para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1º, o presidente da República poderá, ele não é obrigado, a convocar qualquer outro ministro de Estado para a participação da reunião do Conselho, quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. Nós temos um ministro que já faz parte, que é o ministro da Justiça, mas o presidente da República poderá convocar outro ministro do qual, né, a pasta faça parte aí do assunto que está sendo discutido. A lei regulará a organização e funcionamento do Conselho da República, UFA, significa dizer que nós não precisamos estudar isso para direito constitucional. Do Conselho de Defesa, aqui ele já é um pouquinho diferente. Olha só, o Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados à soberania nacional, tá? Nossa soberania, território, fronteira, tudo isso daí, e a defesa do Estado democrático, tá certo? E deles participam como membros natos, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da Justiça. Então vejam, esses 4 estão lá no Conselho da República e estão também aqui no Conselho de Defesa Nacional. Fora o ministro da Justiça, nós temos ainda o ministro da Defesa, que tem que ser brasileiro nato, né? Tô lembrando.
ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz nos termos desta Constituição, opinar sobre a decretação do estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, que o Conselho da República também opina, e propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração de recursos naturais de qualquer tipo, tá? Detalhe, esse inciso terceiro aqui ele foi objeto de uma decisão do STF, lá naquela delimitação de terras que a gente teve lá, né, da Raposa. Nesse caso, pessoal, se essa delimitação de terras indígenas envolver qualquer tipo de fronteira brasileira, não vai ser necessário ouvir o Conselho, tá? Porque ali é delimitação de terra indígena, não tem nada a ver com a fronteira. A fronteira está ali no meio por tá, mas não tem nenhuma ameaça à soberania. Foi o que o STF entendeu, tá? Na delimitação de área indígena, que porventura venha a ocupar ou a envolver a área de fronteira, não precisa ouvir o Conselho, tá, de Defesa para delimitar aquela área. Obviamente que qualquer outra coisa que vai ser necessário fazer ali dentro, né, vai ser preciso ouvir o Conselho de Defesa Nacional. Mas para delimitação de área indígena, não precisa, porque o assunto é delimitação de área indígena. Não diz nada, não tem nada a ver com, né, fronteira ou território. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático também. E aí, mais uma vez, né, a lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional, tá? Pessoal, dentro de tudo que a gente viu aqui do Poder Executivo, o que tem de mais importante, o que tem de maior incidência dentro das nossas bancas, tá? Diz respeito ao artigo 84, aquelas atribuições do Presidente da República, principalmente o inciso 6º, que eu já te falei, e aquelas delegações que o parágrafo único autoriza. Fora isso daí, aquela parte lá de composição, a primeira parte de composição que a gente viu, a substituição e sucessão do Presidente da República está lá em cima como top, uma das matérias mais cobradas daqueles assuntos, tá? Depois disso daí, a gente vai ver as regras de eleição e a autorização para viagem, né? Para a autorização a partir de 15 dias, ou seja, com 16 dias, né? Ausências acima de 15 dias. Então, dentro disso tudo, leia a Constituição Federal e resolva a questão. Aqui você não precisa ir para livro, tá certo? As bancas vão ficar com o texto da Constituição. Deem uma lida, tá? Na Constituição Federal e resolva a questão. Se você for fazer prova, tá? Se você for fazer prova para a Receita Federal ou para a Polícia Federal, dá uma lida aqui um pouquinho com mais cuidado, com mais carinho, tá? Porque realmente aí você vai ter o Executivo, teoricamente, né, é para ser o Executivo com um grande interesse, né, de análise, justamente por conta da sua atuação. Então, dê aí uma analisada, vejam, né, essas competências do Presidente da República. Se tiver interesse de pegar um resumo, alguma coisa aí para dar uma lida, dê uma lida também, mas o importante mesmo é resolver a questão e ler a Constituição Federal. Garanto aí que 80% das questões vão estar abordadas aí no próprio texto constitucional e justamente com as nossas aulas e as pontualidades que eu falei, né, jurisprudenciais, para vocês já estão aí bastante encaminhados para poder gabaritar qualquer questão envolvendo Poder Executivo, tá bom? Próxima aula a gente começa a falar sobre Poder Judiciário. Respirem fundo, tá? Que a matéria é grande, nós vamos conversar bastante sobre o Poder Judiciário e também é um assunto que você precisa ler a Constituição Federal. Ninguém estuda Poder Judiciário por livro, tá certo? Você estuda Poder Judiciário lendo a Constituição Federal. Tem que ler a Constituição Federal e se atentar aos detalhes que nós iremos mostrar aqui para vocês nas nossas aulas, tá certo? Até já, agora com o Poder Judiciário. Até mais.